Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 24 de dezembro, nós estamos com um alimento diário dessa série. Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 3, a vacina divina contra o vírus da iniquidade. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 9, dignos do chamamento de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele quer realmente nos tornar dignos. Senhor Jesus, para isso a gente precisa viver na sua presença. Ó Senhor Jesus, não é o quanto a gente conhece, o quanto a gente fez, mas é pelo fato de viver a realidade do reino dos céus hoje. É ser preparado pelo Senhor para o dia da manifestação do seu reino. Hoje nós precisamos ser dignos do reino de Deus. Ó Senhor Jesus, de viver essa realidade. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa viver no Espírito, a gente precisa viver na presença do Senhor, a gente precisa ser guiado pelo Senhor, encabeçado por Ele em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Ele nos conceda, né, espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra e que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Ó Senhor Jesus. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ó Senhor Jesus. João capítulo 5, versículo 24. Ó Senhor Jesus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 2, do versículo 5 ao 9. Ó Senhor Jesus. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Ó Senhor Jesus. Sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje. Dignos do reino de Deus. Ó Senhor Jesus. Como vimos, os irmãos da igreja em Tessalônica passaram por muitas tribulações e perseguições, a ponto de alguns deles terem sido martirizados. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Ó Senhor Jesus. O reto juízo de Deus corresponde às suas diferentes maneiras de lidar com as pessoas nesta era. Ele tem um tratamento específico para cada classe de pessoas. Por exemplo, ele julga os crentes de um jeito e os incrédulos de outro. Esses diferentes julgamentos, porém, são parte do reto juízo de Deus. Se quisermos ser vencedores,
devemos estar dispostos a ser julgados por Deus hoje. Isso implica sermos purificados. O juízo de Deus começa por sua casa. Por isso, Ele nos julga hoje, a fim de não sermos reprovados no dia do Senhor. As perseguições e tribulações fazem parte do reto juízo de Deus, cujo objetivo é tornar-nos dignos do reino de Deus. Ó Senhor Jesus! Deus aplica seu reto juízo tanto aos que desobedecem como aos que obedecem ao Evangelho. Tudo isso se refere ao reto juízo de Deus. Ó Senhor Jesus! Sobre o juízo final, Apocalipse nos revela: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Esse é o julgamento dos incrédulos mortos, após o milênio. O julgamento dos crentes é antes do milênio, após a grande tribulação, e ocorrerá nas nuvens, no tribunal de Cristo. Ó Senhor Jesus! Continuando a leitura dessa passagem de Apocalipse. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esperamos que a leitura desses versículos despertem o nosso encargo de pregar o Evangelho a nossos entes queridos, para que seus nomes sejam inscritos no livro da vida e sejam salvos da condenação eterna no lago de fogo. O julgamento diante do grande trono branco faz parte do reto juízo de Deus para com os incrédulos mortos. Quanto a nós, os que cremos no Senhor Jesus, fomos salvos desse juízo. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Para os irmãos da igreja em Tessalônica, Paulo foi como um pai, exortando-os, consolando-os e admoestando-os a que vivessem de modo digno de Deus, que os chamou para seu reino e glória. Paulo cuidava para que eles fossem considerados dignos de entrar no reino de Deus. Ó Senhor Jesus! É necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Essa palavra é uma séria advertência para nós. Muitos querem um reino, mas poucos estão dispostos a sofrer. A Bíblia fala que estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida. Não existe atalho. Deus nos leva a passar pelas tribulações e sofrimentos, a fim de transformar-nos e fazer-nos amadurecer. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Essa é a condição para sermos considerados dignos do reino de Deus. O reino de Deus é a meta de nossa vida cristã, e a vida da igreja é o estágio preliminar do reino. Porque o reino de Deus, a igreja, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Hoje, a igreja é a realidade do reino dos céus, e no porvir, o reino milenar será a manifestação do reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, por que é necessário passarmos pelo reto juízo de Deus? Ó Senhor Jesus, esse juízo para o nosso amadurecimento. A gente vai passar por situações, tribulações, sofrimentos, perseguições hoje, porque isso é que vai nos julgar. Senhor Jesus, hoje o julgamento de Deus começa pela sua casa. Se nós aceitarmos, se nós nos submetermos ao julgamento de Deus hoje, Ele vai nos amadurecer, vai nos provar e nos aprovar hoje. Senhor Jesus, se nós formos julgados hoje, não vai ser necessário que a gente seja julgado no porvir. Então a gente não vai correr o risco de ser reprovado naquele dia. Ó Senhor Jesus, por isso é o julgamento do Senhor hoje. Nós vamos diante dele, somos purificados, Senhor Jesus. E assim Ele vai nos dando o viver na realidade. Hoje a igreja é a realidade,
Mas muitos hoje estão vivendo apenas de aparência, porque não aceitam o julgamento de Deus, não aceitam o encabeçamento do Senhor. Ó Senhor Jesus, estão acumulando para si mesmo ira para aquele dia. Ó Senhor Jesus, quando vão ser julgados por não terem obedecido o Evangelho. Hoje o julgamento de Deus é para obediência. Se a gente aceitar, for purificado, negar a nós mesmos, mais dos elementos de Deus nós vamos ter, e assim a gente vai sendo preparado a cada dia, né, para o dia da manifestação do reino de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o meu ponto-chave hoje, né, Senhor Jesus, é viver a realidade do reino hoje, para ser digno de sua manifestação no porvir. A nossa meta é o reino. A gente precisa realmente estar bem claro disso e viver hoje, diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né, o dia de hoje ele traz muitos encargos, né? Que o Senhor nos abençoe, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender tudo que foi falado no dia de hoje. Ó Senhor Jesus, né, o tema de hoje é dignos do reino de Deus. Senhor Jesus, tem que perceber que hoje a igreja já é o reino de Deus, Senhor Jesus, né? E o reino do Senhor, né, o reino dos céus, né, é o que realmente o Senhor ele quer nos colocar. Existe o reino de Deus e existe o reino dos céus. O reino de Deus, todos os cristãos fazem parte, todos aqueles que creram no Senhor. Mas o reino dos céus, Senhor Jesus, é para aqueles que estão obedecendo ao Senhor, que hoje já estão trazendo a realidade do reino dos céus, o encabeçamento de Cristo. Estão mudando a esfera, mudando a realidade. Porque o reino dos céus, ele tem 3 estágios. Ó Senhor Jesus, ele tem a aparência, a realidade e a manifestação. Todos os que creem no Senhor já estão hoje na aparência, já fazem parte do reino de Deus, já são filhos de Deus, né? Senhor Jesus, está tudo certo, mas estão na aparência, porque tem a possibilidade, né, de viver a realidade do reino, mas porém eles não aceitam, não querem ser julgados, não querem sofrer, Senhor Jesus, né, não querem obedecer, né, não querem então viver de santidade, querem viver igualzinho do mundo, né? E o irmão até fala conosco nessa palavra, né? Se você não quer ser perseguido, não quer sofrer, é simples, é só acompanhar o mundo. Para de buscar o Senhor, para de buscar a realidade, santidade, segue o padrão do mundo, você não vai ser perseguido, vai viver uma vida tranquila, mas é uma vida de aparência. Mas o Senhor está nos chamando hoje para a realidade. Ó Senhor Jesus, né? A realidade do reino dos céus hoje. Por isso o Senhor nos ensinou a orar, né? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor ele quer que a gente viva a realidade. Mas para isso eu preciso obedecer, eu preciso viver no Espírito. O que nos torna dignos, né, é o Senhor. Não são as coisas que a gente faz, não é a quantidade de obra, Senhor Jesus. Não é a quantidade de coisas que eu faço, o quanto de palavra eu conheço, mas é permanecer no Espírito. Por isso que a gente vai sendo julgado. Senhor Jesus, eu tenho um conceito a respeito da palavra, né? O Senhor me falou algo, né? E aí eu fui vivendo ali, fui obedecendo e tal, e aí eu me apossei de um conceito, né? Aí acontece, eu corro o risco de ter tornado isso aí, né, o meu viver, e aí se tornou um ídolo, né? Eu saí da presença de Deus e me apeguei a um conceito. É o que acontece hoje com muitos cristãos. E muitos irmãos hoje na vida da igreja estão fazendo isso, estão se apegando a conceitos e estão abandonando o viver diante do Senhor. Não, esse conceito aqui que é bom e tal. E aí ficam julgando, ficam falando um monte de coisa e tal. E aquilo que eles praticam, eles acabam julgando os outros. E como eu sempre falo, né, aqui no canal, não fica olhando para a vida do outro, né? Pega toda essa palavra e aplica a si mesmo. Vê o que você pode realmente viver diante do Senhor. Não pense que a palavra é para o outro. A palavra é para mim. Eu preciso dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Né? E hoje a gente vai ser perseguido por fazer parte do filho varão, por fazer parte da realidade. Você vive algo e o outro não consegue viver. Então ele passa a te condenar, a te julgar e a te perseguir. Ó Senhor Jesus. Né? As ideologias do mundo fazem com que a gente seja perseguido e muitas outras coisas. Mas como eu já tenho compartilhado, né? A Bíblia fala que o Senhor ele vai subjugar todas as coisas pela manifestação da sua vinda. Por isso que eu preciso viver na realidade, porque eu trago essa esfera para a minha vida.
E é isso que subjuga as pessoas. Não é discutir, não é brigar. Né? Muitos querem discutir tudo isso aqui. Não, isso aqui é uma doutrina disso. Mas como os irmãos têm falado para nós, essa aqui é a nossa teologia. É aquilo que a gente tem vivido, aplicado ao nosso viver. E a gente não vai encontrar em outro lugar, né, um estudo da palavra, uma direção da palavra que seja tão voltada para a Bíblia quanto essa. Você pode até procurar. Ó Senhor Jesus, mas eu te encorajo, olha, creia nessa palavra aqui. Busca esse viver, que você realmente vai ter realidade diante de Deus, vai ter realidade de Cristo, vai se tornar mais íntimo do Senhor, Ele vai abrir o coração dele para você. E é isso que a gente precisa. Tocar naquilo que está no coração de Deus, ver que essa palavra é o próprio Senhor trazendo para nós. Ó Senhor Jesus, por isso que eu preciso viver essa realidade, uma realidade de viver na presença de Deus. Muitos acham que viver a realidade de Cristo é fazer aquilo que Cristo fez exteriormente. Expulsou demônios, né, pregou o Evangelho, curou. Ó Senhor Jesus, não é isso. Né? Em Mateus 7 a gente vê isso ali, né? Pessoas falando, Senhor, em teu nome fizemos um monte de coisa. Mas o Senhor fala, mas eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fizeram coisas iguais a Jesus, né? Na aparência. Fizeram iguais a Jesus exteriormente. Mas no interior não foi igual. Jesus não veio andar sobre as águas. Jesus não veio curar, fazer sinais, milagres. Ele veio pregar o Evangelho, ele veio viver a palavra. Ele veio para expressar uma vida diante de Deus. Esse é o exemplo de Jesus que nós temos. É isso que a gente está vendo hoje na palavra. Ser digno do Senhor é por causa da fé, amor e esperança. Não é viver de aparência. É um viver de realidade. Um viver na presença de Deus. Tudo que Cristo realizou foi porque Ele estava na presença do Pai. Não falava o que queria, não ia onde queria, não pensava o que queria, não fazia o que queria. Todo o tempo Ele era conduzido pelo Pai. E é esse o viver que a gente precisa. Ser conduzido pelo Senhor. É viver no Espírito. Poxa, as pessoas podem olhar e falar assim, poxa, irmão Márcio, ele é um irmão crescido, poxa, ele é um irmão que tem tanta palavra, isso e aquilo. Mas se eu parar de viver na presença de Deus, tudo isso acaba. Né? O Senhor falou, não tendes vida em vós mesmos. Lá em João 5, Ele falou, a gente não tem vida em nós mesmos. A gente precisa viver diante dEle. Aí Ele falou, vocês julgam a Escritura, porque né, vocês leem a Escritura, né, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam a respeito de mim, né? Testificam a respeito de Cristo, testificam a respeito do viver do Senhor. Mas, portanto, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, hoje muitas pessoas estão lendo a palavra, estão julgando a palavra, estão vendo que na palavra tem a vida eterna, fala a respeito de Deus, de Cristo, mas não querem ir diante do Senhor para obter vida. Então, aí é que está a diferença. Não é usar a palavra para fazer isso e aquilo, mas é realmente tocar na palavra para aprender a ir diante do Senhor. Senão a gente vai ter um viver cristão superficial, acomodado. Muitos cristãos acham que, olha, eu já estou na igreja, já está tudo certo. Está na aparência, está no primeiro item. Ó Senhor Jesus, está na aparência. Não, irmão, já estou na igreja, eu sou uma pessoa boa, já estou na igreja, a igreja é um bom lugar, estou fazendo alguma coisa para Deus, então eu sou bom, já está tudo certo. Ó Senhor Jesus, você não viver de aparência. Eu preciso então viver de obediência ao Senhor, viver de realidade. E é o viver de realidade que vai me introduzir na manifestação. A manifestação é no dia da vinda do Senhor. Quem viveu na realidade está aprovado. Quem viveu de aparência está fora do reino. Vai viver nesse ambiente de manifestação, vai viver fora da luz de Deus. Vão ver, no reino milenar, vão ver dois ambientes. O ambiente dos vencedores, que vão estar ali reinando com Cristo 1000 anos, mas os filhos de Deus não vão ser jogados fora. São filhos de Deus. Vão ser julgados no primeiro trono. O trono do juízo de Deus ali, que é o trono de Cristo. O trono branco é depois, para os incrédulos. Depois, eu ainda vou tocar nesse ponto ainda. Ó Senhor, então o tribunal de Cristo é para os crentes. Os crentes vão ou vão para o reino milenar, reinar com Cristo, ou vão para as trevas exteriores, um ambiente fora da glória. Não é lago de fogo, não é perdição eterna. É um ambiente fora da glória. Por isso que o Senhor fala que vão sofrer o dano da segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo, para os incrédulos. Mas eles vão sofrer. Os que não obedecem o Senhor vão sofrer esse reto juízo de Deus. São filhos de Deus,
mas não agiram de acordo com aqueles que viveram a realidade. Mas não vão ser atirados num lago de fogo, mas vão sofrer o dano. Não é a segunda morte, é o dano da segunda morte. É diferente. Vão passar por um sofrimento muito maior do que os de hoje. Por isso que fala que eu preciso obedecer o Senhor hoje. Porque eu já estou sofrendo hoje, né, para não sofrer no porvir. Sofro hoje para ser julgado hoje, para ser aprovado hoje. Mas todo cristão precisa ser aprovado, porque ele precisa entrar na Nova Jerusalém. Ó Senhor, ele precisa viver a vida eterna diante do Senhor. Mas como que vai viver diante do Senhor com um coração de rebeldia? Com um coração que não foi aperfeiçoado? Por isso que vem o reino. O período do reino já é, já é uma realidade para aqueles que já obedeceram hoje, já foram julgados, já estão prontos, vão viver 1000 anos desfrutando de Cristo. Mas os outros filhos de Deus, Senhor Jesus, não vão ser jogados fora, então eles vão sofrer, vão ter um sofrimento a mais, Senhor Jesus, para poder chegar no mesmo estágio daqueles que, né, obedeceram o Senhor e estão reinando. Ó Senhor Jesus, isso que a gente precisa entender, né? Ó Senhor Jesus, por isso que aqui quando o Senhor vai fazer o trono branco, vai julgar os incrédulos, tem o livro da vida aqui. Aí muitos cristãos interpretam de maneira errônea que o livro da vida é para pegar os cristãos que vão ser jogados no inferno, no lago de fogo. Não, esse livro da vida aqui é só para provar, né, que esses aqui que estão sendo julgados não estavam escritos aqui, estavam escritos em outros livros, mas não nesse, não estava escrito no livro da vida. O julgamento para aqueles do livro da vida já ocorreu lá no reino milenar, muito antes. Ó Senhor Jesus, isso a gente precisa ficar claro, a visão do reino é que nos dá visão sobre tudo isso. Ó Senhor Jesus, por isso que a gente precisa realmente estar claro, né, que eu preciso viver a realidade hoje, em obediência ao Senhor, para fazer parte da manifestação. Não posso viver na aparência do reino. Ó Senhor Jesus, irmão, até dar um exemplo, né? É como uma mulher grávida. Ela já tem a realidade de ser mãe, mas o ser mãe ainda não se manifestou, porque a criança não nasceu. Então hoje, ela já é mãe, né? Ela já tem a criança na sua barriga ali, no seu ventre, né? A criança já está sendo gerada ali. Então ela já tem essa realidade. E por causa dessa realidade, o viver dela muda, né, de maneira completa. Ela não pode mais comer qualquer coisa, né? Sofre dor de coluna por causa do peso do bebê, né, que desregula tudo ali, né? Tem problema para dormir, né? Tem várias dores ali, né? Várias situações. Ou seja, seu viver mudou por causa da realidade de ser mãe. Mas vai mudar muito mais quando a criança nascer, né? Senhor Jesus. Ó Senhor, quando o bebezinho nascer, aí é uma vida totalmente diferente, muda muito mais. É isso que eu preciso perceber. Olha, antes eu tinha uma vida, mas agora eu tenho Cristo em mim, e eu preciso mudar. Só que tem cristãos que não mudam, eles querem continuar acompanhando o mundo, e acham que vão receber a mesma coisa do que o outro que mudou a sua vida. É isso que a gente precisa perceber. A realidade de Cristo muda a nossa vida, não é só no dia que eu criei. Ela muda a minha vida todos os dias. A gente viu aqui em Romanos 2, né? Aqueles que desobedecem o Senhor vão acumulando ira para aquele dia. Mas aqueles que obedecem estão sendo julgados hoje. Se você é um cristão e você não está obedecendo, aí muitos acham o seguinte: não, eu estou fazendo isso aqui, eu estou certo, porque o juízo de Deus não está vindo sobre mim, porque Deus está deixando você acumular. Ó Senhor Jesus, Senhor, para aquele dia. Porque a Bíblia fala que se você é filho, você é açoitado, né? Você é encorajado, admoestado, corrigido. O filho, né? Qual pai que não corrige o filho que ama? Se você não é corrigido, você não é filho, é bastardo. Então muitos acham que por estar sem correção, Deus não está me corrigindo, então eu estou certo, vou continuar desse jeito aqui. Mas aí não vai na presença de Deus. Não procura o padrão de Deus. Mas se você não está sendo corrigido, é porque você está acumulando ira para aquele dia. Se você quer ser corrigido, a hora é hoje. Mas a própria Bíblia fala esse texto que fala que todo pai corrige o filho que ama. Logo ele fala que ele corrige o filho que aceita. Ó Senhor Jesus, enquanto eu continuo na minha rebeldia, enquanto eu continuo no meu conceito, Deus não vai vir brigar comigo. Ele vai deixar. Ó Senhor Jesus, é como o filho pródigo, né?
Ele falou, pai, me dá a minha herança. Foi, gastou, e o pai ficou lá, aguardando o retorno do filho. O filho foi lá, gastou tudo, a bolsa furada, foi caindo, foi viver lá no meio de porcos, comeu comida de porco, e aí um dia ele percebeu, os empregados na casa do meu pai comem melhor do que isso, tem pão fresco para comer. Aí ele se arrependeu e voltou para a casa do pai, mas ele tinha um conceito. Pai, eu pequei contra o céu, contra ti, me trata como um dos servos, mas ele não é servo, ele é filho. O pai o abraçou, né, anel no dedo, né, vestimenta, sandália nos pés, né, e matou o novilho cevado e foi ali fazer um banquete, porque esse filho estava morto e agora reviveu. Ó Senhor Jesus, porque ele voltou, ele se arrependeu, aceitou a correção do pai. E é isso que a gente precisa. A gente precisa estar na presença do pai para receber aquilo que o pai deseja. E o pai trouxe ele de volta para a realidade. Estava vivo e agora está morto. Vem comer um banquete. Você está há muito tempo comendo porcaria. Então a primeira coisa que o Senhor traz para nós é desfrutar da presença dele, né, da comida que ele tem para nós, para nos tornar fortes, para andar na sua presença. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Parece até engraçado, mas o primeiro item do julgamento de Deus é nos trazer para junto dele. Ó Senhor Jesus, né? Renovar nossa aliança, né? Trocar nossa vestimenta, sandália nos pés, nos separar. Então viver de santidade, nos dar um banquete. Eu preciso desfrutar de Cristo. Eu preciso valorizar, né, a comida, a bebida, aquilo que Cristo tem, aquilo que Cristo é. Eu preciso comer do Senhor. Ó Senhor Jesus, hoje os sofrimentos vêm, perseguições vêm, mas é por causa do reino. Ó Senhor Jesus, a gente vai ser perseguido, Senhor Jesus, por não ser um com o mundo. Senhor Jesus, mas o juízo de hoje é para quê? É para nos julgar, para nos purificar hoje. Deus quer nos limpar hoje. Ó Senhor Jesus, não é depois, né? Se você ficar aguardando para depois, você tem um grande risco de ser reprovado. Então hoje, Deus já está colocando seu juízo sobre a nossa vida, perseguição, tribulação, muitas situações, para a gente abandonar o nosso velho homem. Cristo crescer em nós e o meu velho eu diminuir. Eu negar a mim mesmo e seguir o Senhor de perto. Tomar a minha cruz. Ó Senhor Jesus, seguir o Senhor. Ó Senhor Jesus, a cada momento, ó Senhor Jesus, né, o Senhor está julgando, né, a cada um de nós segundo o nosso procedimento. Como que eu reajo diante da palavra? Como que eu reajo diante das tribulações? Né, acontecem problemas, eu vou murmurando, então eu não cresci ainda. Acontece um problema, eu vou diante de Cristo, eu aprendo a ter gratidão diante do Senhor, então é sinal que eu já estou crescendo. Ó Senhor Jesus, isso que o Senhor quer. O Senhor quer nos julgar hoje, nos tornar dignos. Senhor Jesus, mas dignos não é, ó, porque eu sou bom, conheço a palavra, conheço muita coisa, olha quanta obra eu fiz. Ó Senhor Jesus, não, ser digno é ser cada vez mais parecido com o Senhor. Mas não é, muitas pessoas querem ser, não, olha como eu sou filho de Deus. Olha aqui como que eu faço as coisas. Olha, eu faço um milagre igualzinho Jesus. Eu ando sobre as águas. Olha, Senhor, eu expulso demônios, faço e aconteço. Não ser igual a Jesus é não ter tempo para si mesmo. Senhor Jesus, é não pensar por si mesmo, não fazer as coisas por si mesmo, não falar por si mesmo. É a todo momento estar em obediência, todo momento estar encabeçado por Cristo. Por isso que a gente vê o Senhor, ele era o próprio Deus. Mas por que ele toda vez que vai orar fala Pai, 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 Senhor Jesus? Porque ele está mostrando para nós, eu preciso ter um viver voltado para Deus. Eu tenho um Deus Pai, eu tenho um Deus que me encabeça. Então ele como um homem, ele mostrou para nós que é o padrão. Olha, eu estou aqui como filho de Deus, ele foi o primeiro filho de Deus. Hoje eu também sou filho de Deus. Mas para eu ser parecido com Cristo, eu preciso ser imitador de Cristo. Não é fazendo coisa exterior, ser imitador de Cristo em obediência ao Pai. Então hoje eu preciso viver no Espírito todo o tempo, indo diante do Senhor, para ser julgado. Né? Como eu sempre cito aqui, né? Paulo fala, olha, a minha consciência não está me acusando de nada, mas nem por isso eu me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Eu tomo uma atitude, eu tomo uma decisão, mas eu vou diante do Senhor. Né? A gente já viu na diário anterior, Paulo ele procurava olhar Deus face a face. Moisés era alguém que olhava Deus face a face, mas a Bíblia fala que ninguém viu a face de Deus. Mas como que tem esse face a face? É como olhar uma pessoa e ver nos olhos da pessoa se ela está te aprovando ou reprovando. Talvez você olhe para alguém e pergunte, e aí fulano, o que você acha disso? Talvez ele não esteja numa condição de te contrariar,
ou de te dizer algo por causa das outras pessoas que estão ali ao redor. Mas se você conhece aquela pessoa intimamente, você olha nos olhos e você já sabe. Talvez aquela pessoa esteja numa posição que ela não possa falar algo, mas você, de olhar nos olhos, você sabe se ela te aprovou ou te reprovou. E é isso que a gente precisa. Talvez eu esteja num lugar e eu vou diante do Senhor e o Senhor não vai poder falar comigo audivelmente se Ele está me aprovando ou reprovando. Mas eu posso olhar na face de Cristo e ver nos seus olhos. Isso é ter intimidade do Senhor, com o Senhor. Né? Pedro foi lá, negou o Senhor. E a Bíblia fala que quando ele olhou para o Senhor, ele viu o olhar de reprovação do Senhor, ele chorou amargamente. Ó Senhor Jesus. Não foi o fato do galo cantar, não foi o fato de acontecer isso e aquilo, mas por olhar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então ele sentiu a reprovação do Senhor e aí ele se arrependeu. E é isso que a gente precisa, ir diante do Senhor. Né? Ele fala, o reto juízo, né, é tanto para aqueles que desobedecem, quanto para aqueles que obedecem. Porque eu tenho uma natureza humana em mim, uma natureza satânica ainda, uma natureza do bem e do mal. Ó Senhor Jesus. E eu preciso subjugar isso para viver pela vida de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então o Senhor está julgando o nosso procedimento. Ele quer ver, né, todas as coisas. Então Ele mostrou para nós, tem um grande trono branco para julgar os incrédulos. Os crentes já foram julgados no tribunal de Cristo. Já foram julgados nos ares. Senhor Jesus, segundo o seu procedimento. Ó Senhor Jesus. Né, como mostrou aqui, né, os incrédulos vão ser julgados segundo as suas obras. Eles também têm obras. Mas essas obras, eu vou falar na palavra, né, que não foram lavadas pelo sangue de Cristo. Eles tiveram viver, fizeram muitas coisas, mas tudo que fizeram não foi aprovado pelo Senhor. Como os irmãos têm falado na palavra profética nos finais de semana. Fizeram muitas obras, mas essas obras não foram segundo o padrão, segundo a medida de Deus. Ah, foi algo até mais bonito, foi algo até melhor, mas não foi em obediência, não foi o padrão do Senhor. Né? Se a gente vê o templo, né, ali o tabernáculo, o templo, né, a arca, Nova Jerusalém, tudo tem a sua medida. Hoje você pode pegar e construir algo muito mais grandioso, muito mais bonito. Sim, olha esse templo aqui, muito melhor, muito mais bonito que o templo de Salomão. Mas o Senhor vai falar, olha, mas eu tenho a minha medida. Eu tenho os meus itens, eu tenho o meu peso, eu tenho a medida, eu tenho tudo exato. Você fez algo melhor, mas não é o que eu planejei. É isso que está mostrando para nós. Você pode fazer coisas e achar que está maravilhoso, mas se não for aquilo que Deus planejou, Ele não aceita. E é isso que eu preciso fazer. É isso que eu preciso buscar. Esse é o viver que eu preciso ter, um ver de realidade. Cristo podia ter feito coisas muito maiores, muito mais maravilhosas. Senhor Jesus, Ele não conseguiu agradar a todos. Por quê? Porque Ele fazia o padrão de Deus e muitos não estavam dispostos a aceitar. Satanás ofereceu para o Senhor, olha, todos os reinos do mundo estão aqui e eu vou te dar, se prostrado me adorares. Então Cristo podia conquistar todos os reinos do mundo assim, mas não ia ser de acordo com o padrão de Deus. Por isso que Ele falou, olha, somente a Deus adorará, somente a Ele prestará culto. Mas hoje o que o inimigo faz? Ele oferece muitas coisas para os outros. Olha, com isso aqui você vai agradar a Deus, como Ele fez lá no Jardim do Éden. Se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, e aí você vai agradar a Deus. E é isso que muitos cristãos acham, que se eu decidir as coisas e fizer as coisas muito bem feitas, Deus vai aceitar. Foi isso que Caim fez. Pegou o melhor dos frutos que ele fez do seu trabalho, o melhor que ele tinha. Poxa, ele labutou tanto. Ali pegou o melhor. Ele se deu, se entregou, fez o melhor, pegou o melhor e deu para Deus. Mas Deus não aprovou a sua pessoa e nem a sua oferta. Já Abel, o que ele fez? Ele pegou do melhor das primícias do rebanho e entregou para Deus. Mas segundo o padrão de Deus. Abel fez segundo o mandamento de Deus. Caim fez segundo aquilo que ele achava melhor. Então hoje eu preciso ter um viver cristão de acordo com aquilo que eu acho melhor ou de acordo com o padrão de Deus? Você pode viver de uma forma ou outra, é a sua escolha. Mas você vai ser julgado segundo a sua obra. Você fez de acordo com as medidas de Deus ou você fez segundo o que você achava melhor? Os que achavam melhor estão vivendo na aparência. Mas aqueles que querem viver a realidade, vão participar da manifestação, vão fazer tudo segundo Deus. Aí está toda a diferença. E é isso que o Senhor está buscando em cada um de nós. A nossa vida hoje, Senhor Jesus,
E a grande tribulação que vai acontecer antes do reino é uma oportunidade que Deus está dando para o nosso amadurecimento. Mas se eu obedecer hoje, não preciso passar pela grande tribulação. Na grande tribulação ainda é uma oportunidade. Depois vai vir o reino milenar, né? Quem viveu a realidade está dentro do reino. Quem não viveu vai viver fora do reino, não vai ser jogado fora. Mas ele vai perder toda essa esfera de desfrute para ser aperfeiçoado, para poder viver depois a Nova Jerusalém diante de Deus, sem um coração rebelde, com tudo tratado. Mas é melhor você obedecer hoje. Por isso que mostrou aqui, tem um tratamento para o crente e tem um tratamento para o incrédulo. Tem um tratamento para quem obedece, para quem desobedece. Então aqui está, tratamento para o crente, tratamento para o incrédulo. Incrédulo vai ser tratado de um jeito. Mas o tratamento do crente tem o crente que obedece, o crente que desobedece. Isso precisa ficar claro para nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso que ele mostrou para nós, né? Espero que essa leitura desperte o nosso encargo de pregar o Evangelho para os entes queridos, para que seus nomes sejam escritos no livro da vida e sejam salvos da condenação eterna. Então aqui tem duas coisas que eu preciso fazer. Primeiro, pregar o Evangelho, para que as pessoas que eu conheço, né, meus entes queridos, as pessoas que eu amo, não vão ser condenadas lá no lago de fogo. Mas eu também preciso viver e pregar o Evangelho do reino, para que eu possa viver a realidade de hoje e entrar na manifestação. E também trazer os cristãos, né, tirar os cristãos dessa falsa sensação de não, já estou na igreja, já estou fazendo coisas boas, né, já sou uma pessoa boa, já estou diante de Deus, já está tudo certo. Ó Senhor Jesus, né, e tirar as pessoas dessa falsa sensação e levar a viver diante de Deus, Senhor Jesus, né, ter um viver que obedece o Senhor. Se você viver obedecendo o Senhor, você vai ter um viver que salva pessoas, mas você também vai ter um viver, né, que subjuga a esfera, que tira as pessoas da argumentação e traz para uma realidade de Cristo, que constrange a viver diante do Senhor. Isso que você está mostrando para nós. Ele quer nos considerar dignos. Paulo cuidava dos irmãos para que eles fossem considerados dignos de entrar no reino de Deus. Então Deus, ele nos chama, né, para ser digno. Ele vai nos tornar digno. Mas se eu andar na presença do Senhor, Ele vai me considerar digno. O Senhor nos chamou para ser digno. Mas para ser considerado digno, eu preciso viver a realidade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então uma coisa é ser chamado para ser digno. Outra coisa é ser de fato considerado digno. É isso que o Senhor está nos chamando. Digno do reino de Deus. Ó Senhor Jesus. Para ser considerado digno de Deus. Ele mostrou aqui, né? Se eu sou filho, também sou herdeiro. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se com Ele eu sofro, também com Ele eu vou ser glorificado. Então, né, nos importa, né, que através de muitas tribulações, né, eu entre no reino de Deus. Então são as tribulações, né, o caminho apertado, a porta estreita que vai me conduzir. Mas muitos estão seguindo a porta larga, a porta das facilidades. O irmão falou, não tem atalho. Não dá para você entrar no reino sem sofrer, né? Assim como não dá para passar de ano na escola sem estudar. Tem que estudar, tem que tirar boas notas, senão não vai passar. E assim como também não dá para ganhar dinheiro sem trabalhar. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas o Senhor mostrou para nós que eu preciso ter uma realidade, assim como uma mulher grávida, que mudou a realidade pelo fato de estar grávida, né? E quando a criança nascer, a manifestação da maternidade vai mudar mais ainda. É isso que está mostrando para nós, Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós o reino. Muitos cristãos acham que não, eu sou uma pessoa boa, já estou na igreja, eu vou para o céu. Deus não falou de céu e nem prometeu céu para ninguém. Mas Ele prometeu uma esfera do reino dos céus, onde Ele reina, Ele encabeça, Senhor Jesus. E Ele nos leva adiante, como mostrou para nós aqui, o reino de Deus. A igreja não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Viver a vida da igreja é o viver digno de Deus, mas não é pela aparência, mas pela realidade. É um viver diante do Senhor, em obediência, sendo encabeçado. É um viver de estar disposto a fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, só a gente olhar a vida de Cristo, quantas coisas Ele abriu mão, Senhor Jesus, mas teve um viver diante do Senhor. Passou por muita coisa, e hoje Ele está realmente nos tornando digno para a gente viver e andar no mesmo caminho. Não é de manifestar coisas exteriores, Senhor Jesus. A gente já viu que o crescimento da vida divina em nós, né, a manifestação da vida divina em nós é o quê? É o amor. Estou me enchendo de fé,
né? A obra de fé, o operar da fé. E aí eu estou tendo um viver de amor, o labor de amor. Ó Senhor, a abnegação, né? Amor é o quê? É se doar. Senhor, amor é entrega, não é receber. Muitos esperam receber amor, mas hoje o Senhor está nos chamando para dar amor. Se você é uma pessoa que dá amor, Senhor Jesus, você vai receber amor, porque tudo para você vai ser amor. E o resultado é a perseverança da esperança, né? Essa esperança, né? A perseverança, né? Ela vai ser alimentada por essa esperança é alimentada pela fé, e a fé é alimentada pela palavra. Senhor Jesus, né? A fé é o fundamento, é a base, mas muitas vezes a base você não vê, mas a construção, né? A motivação, o que se manifesta é o amor. Por isso o Senhor está nos chamando. Cristo veio e manifestou o amor. Ele nos amou primeiro, porque Ele se entregou por nós. E hoje eu preciso me entregar pelos irmãos. Ó Senhor Jesus, a nossa realidade tem que mudar, porque eu tenho Cristo, né? Hoje Paulo fala que sofria pelos irmãos até ser Cristo ser formado neles. Assim como uma mulher que estava prestes a dar à luz. Senhor Jesus, depois que nasce a criança, tudo muda. Não dá para ter o viver anterior. E é isso, essa é a realidade que o Senhor quer em nós. Eu tenho Cristo, eu vivo Cristo, não quero outro viver, não vou voltar atrás, Senhor Jesus, né? Porque eu estou vivendo essa realidade, né? Que o Senhor realmente possa nos despertar, possa perceber que a gente está inscrito no livro da vida, mas eu tenho que ter um viver diante do Senhor, um viver digno. Eu preciso ter um viver considerado digno. Quem é que tem que considerar digno? É o Senhor. Ó Senhor Jesus, que realmente, né, o Senhor Ele nos ajude, né, a viver, andar, Senhor Jesus, a cumprir todas as coisas segundo o seu padrão, segundo a dignidade de Deus, digno do reino de Deus hoje. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.